Dia dos Direitos Humanos. E hoje vamos falar sobre o processo de democratização em Angola, avanços e recuos. Vamos contar com um representante do Partido Liberal e também da Associação Mão Cidadã. Daqui a pouco vamos saudar os nossos convidados. Tecnicamente estamos com o Ciona Júnior e também a Selma Troco. Na condução está o Isidro Chiteco. Já sabe, a sua participação também neste espaço é fundamental e será possível através do 930 77 57 56. A representar o Partido Liberal está conosco o Paulo Viana. Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo à emissora católica de Angola. Muito bom dia, Isidro Chiteco. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Sempre uma alegria estarmos aqui na Rádio Eclésia. Muito bem. Vamos apenas fazer um exercício rápido. Vou pedir que utilize um outro microfone, por favor, e depois o nosso técnico vai saber o que é que se passa com o outro. Agora sim, vamos saudar os nossos ouvintes, não esteve a ser ouvido. Paulo, bom dia mais uma vez. Muito bom dia mais uma vez, Isidro Chiteco. E também bom dia ao companheiro do painel, toda a equipa. Sempre uma alegria estarmos aqui na Rádio Eclésia. Muito bem. Está também conosco o Fernando Sacoiela, historiador e representante da Associação Mão Cidadã. Sacoiela, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Isidro Chiteco. Bom dia ao meu colega painel, um extensivo bom dia aos nossos rádios ouvintes e um bom dia ao grupo de lutadores de direitos humanos. Muito bem. E porque o foco deste espaço é mesmo direitos humanos, vamos ter uma nota prévia com a vossa anuência, já que assinala-se amanhã o Dia Mundial da Declaração dos Direitos Humanos, o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Gostaria de ter nesta nota prévia uma avaliação rápida que cada um de vocês faz sobre a situação dos direitos humanos em Angola. Como é que estamos, Sacoiela? Bom, eu penso que a situação ainda inspira cuidados. Embora se tenha registrado alguns avanços em determinadas matérias nos últimos tempos, uma vez que os direitos humanos em Angola já esteve bastante pior, mas nos últimos tempos tem estado a registrar-se alguns avanços, embora os retrocessos ainda são bastante preocupantes. Nós pensamos que era fundamental que se melhorasse a atuação de determinados setores para que então possamos reconhecer alguma dignidade da pessoa humana e que o Estado seja o grande provedor desta grande garantia universal. Quem mais viola os direitos humanos em Angola? Bom, nós pensamos que a própria dinâmica de governabilidade e de garantia dos direitos é uma dialética que opõe governantes e governados. Nesta perspectiva, nós temos no conjunto das conflitualidades o Estado a claudicar por demais naquilo que é a violação dos direitos humanos. Só olharmos para os serviços penitenciários ao nível do país, por exemplo, nós encontramos um conjunto de violação dos direitos humanos. Até mesmo a forma como surgem algumas comunidades são de per si, de longe, uma forma de violação dos direitos humanos. Não é? Por exemplo, se nós registrarmos um incêndio de média proporção no interior do Paraíso ou do Malueca, não há forma dos bombeiros socorristas acederem àquelas comunidades, o que coloca em causa a vida humana, e isso de uma forma ou de outra periga e contrasta com aquilo que são os direitos humanos, significando que a violação dos direitos humanos não é só quando sentimos o fiscal a levantar o bastão contra a senhora Zungueira, mas também a forma como o governo assiste às comunidades, a forma como o governo olha para as comunidades pode também ser um potenciador de violação dos direitos humanos. Muito bem. Também queremos ouvir a sua avaliação, Paulo Viana, como é que olha para a situação dos direitos humanos em Angola? Sim, estamos a dar passos significativos para o avanço, não só de um Estado democrático, de uma democracia, mas também no que toca ao respeito dos direitos fundamentais. É verdade que temos assistido episódios bastante lastimáveis que mostram efetivamente a violação dos direitos fundamentais, né? O direito do homem enquanto pessoa, e o Estado tem esse dever de garante, de provedor,
e muitas vezes tem sido o próprio Estado, né, a violar esses próprios direitos fundamentais, tal como o colega já avançou. Mas essa é tarefa de todos nós, não é simplesmente do Estado, porque vezes já que não é o Estado, né? O Estado estamos a dizer enquanto o governo que viola esses direitos, mas também cidadãos, normais, né? Também assistimos em outras organizações mesmo também que se viola os próprios direitos fundamentais da pessoa. E a igreja também não fica de lado, não é? Não fica de lado. Quantas vezes se reclama que a igreja não paga um salário justo aos funcionários? Também isso é uma violação de direitos fundamentais, né? Então isso é tarefa de todos nós, é abraçarmos, trabalharmos para que efetivamente se respeite a pessoa, né? Porque a pessoa é o centro do que se faz em volta do homem. E isso, como digo, não é simplesmente tarefa do Estado, do partido no poder, mas de todos nós. Então estamos a caminhar. É verdade que não é como desejamos ou como desejaríamos, e aquilo que se pensou, que os gregos pensaram, mas estamos a caminhar. Muito bem, vamos então dar sequência para a abordagem do nosso tema do dia, apenas esta nota prévia, já que o foco do nosso espaço é mesmo direitos humanos, e amanhã, 10 de dezembro, assinala-se mais um Dia Internacional dos Direitos Humanos. Hoje, na nossa abordagem sobre o processo de democratização em Angola, avanços e recuos, e contamos com Paulo Viana e também Fernando Sacoiela. Avançando para o nosso tema, como é que podemos caracterizar o processo de democratização e quais são os avanços mais visíveis no campo das liberdades fundamentais desde o início da democratização do nosso país? Sacoiela, começamos consigo. Bom, eu penso que a questão da democraticidade em Angola é um processo que já vai 2 décadas, embora interrompida ou estando a conviver com o conflito armado durante algum tempo. A dizer que Angola democratizou-se a 31 de maio de 1991, força dos acordos de Vicesse, que foram, no caso, produzidos pela ação beligerante que opunha a UNITA ao MPLA, uma vez que o MPLA defendia, na circunstância, a afirmação de um Estado monopartidário, a ditadura do proletariado, e do outro lado a UNITA defendia a consagração da democracia multipartidária. Esta contradição levou o país a perto de 14 anos de guerra civil e depois, então, em 91, conseguirmos consagrar o Estado do próprio direito. Nós pensávamos que a democratização em Angola viveu uma pesada herança da guerra civil, né, marcada por longos conflitos que fragilizou as instituições, e de uma forma ou de outra isto remete-nos a uma reconstrução do tecido institucional no país. Também nós, por conta da herança da guerra civil, o país ganhou uma certa cultura de resolução do conflito por via da força. São aspectos que, de uma forma ou de outra, convivem com a nossa democracia. Do outro lado, nós temos na nossa democracia o predomínio de um partido hegemônico, que, de uma forma ou de outra, diríamos nós que o MPLA mantém-se no poder desde 1975 e, por conta disto, terá então constituído para si e ganhado, então, terá ganho uma certa consciência de pertença em relação ao Estado, que se transforma em consciência de propriedade. Essa cultura hegemônica do partido que faz com que se tenha a consciência de propriedade em relação ao Estado, pensamos que é também um aspecto da nossa democracia que precisa ser melhorado. Do outro lado, a nossa democracia convive com alguma oposição fundamentalmente clientelar, que de uma forma ou de outra também belisca aquilo que é a atuação democrática. Era importante que a oposição pudesse blindar-se a alguma latitude de representação de facto de sentimentos de oposição e não transformar-se ou manter-se como uma oposição clientelar, o que não desmerece partidos que realmente têm vocação de partido político na oposição visando a conquista do poder. Mas, de uma forma ou de outra, nós temos aspectos que marcam a democracia no país de forma positiva e de forma negativa,
também é um traço caracterizador da democracia em Angola, a fragilidade das instituições e a pouca transparência eleitoral. As instituições que regulam os processos eleitorais, como no caso da CNE, no caso da vertente de Angola, não está ajustada aos ditames da SADC. Os estados da SADC regulam a composição da CNE numa perspectiva diferenciada daquilo que é Angola, como é o caso, por exemplo, da indicação paritária da Constituição da CNE entre a sociedade civil e os partidos políticos, por exemplo, que hoje a Constituição da República define a CNE como um ente independente, né? CNE, a Comissão Nacional Eleitoral, independente. A questão que se coloca é se a CNE é independente de quem? Né? Do ponto de vista filosófico e político, a CNE não tem como ser independente dos partidos políticos, que são os partidos que compõem a CNE. É pelo que, para resolver esse diferendo, a SADC entende que as instituições que regulam as eleições ao nível regional devem ser compostas por elementos vindos da sociedade civil e dos partidos políticos, pelo que os comissários partidários são uma espécie de observador e testemunha do trabalho que a sociedade civil faz dentro da comissão eleitoral. No nosso contexto isso não é possível, nós temos uma comissão eleitoral partidocrática, não é? De representação proporcional, significando que a equivalência da Assembleia Nacional constitui a comissão eleitoral. Isso de si já garante alguma fragilidade democrática. Esta questão da constituição da CNE representa o quê? Um recuo do ponto de vista da própria promoção da democracia? De facto, porque ela garante alguma partidarização das instituições. E nós temos o problema da partidarização como um dos entraves da democratização em Angola. Era importante que nós despartidarizássemos a CNE, tornando ela num órgão mais republicano e menos partidocrático. Pelo que a CNE deve ser um órgão de transparência eleitoral e não um espaço de acomodação de emprego para os militantes dos partidos. Já voltamos assim, vamos também ouvir o que pensa Paulo Viana em relação aos avanços e recuos do nosso processo democrático. Um dos elementos que o Samuel avança como recuo é esta questão da constituição da própria CNE. Qual é a sua visão, Paulo Viana, em relação a este e outros elementos do nosso processo? Muito bem. O artigo 2º da Constituição da República atesta que a República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, a interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão, de organização política e a democracia representativa e participativa. Bom, face a este artigo, portanto, podemos dizer que Angola é um Estado de direito democrático. Entretanto, a nossa democracia é defeituosa, tal como o colega já avançou, não é? E há sim avanços, mas há mais recuos. Portanto, a democracia, como pensaram os gregos, não é? Que a soberania pertence ao povo, ainda estamos longe. Estamos longe na medida em que assistimos com muita tristeza às instituições públicas, grande parte delas, estão reféns do poder político. No entanto, e aqui fica difícil dizermos que realmente temos uma democracia como se assiste nos países com mais avanços, né? A nossa Constituição afigura que o indivíduo tem a liberdade de opinião, a igualdade dos direitos e oportunidades, a liberdade de imprensa. Então, face a isto, vemos que numa maneira formal é bonito, mas material estamos muito aquém. Pois. E nós vemos isso. Por exemplo, a começar mesmo nas universidades públicas, e até o próprio ensino está partilhado, todos estão reféns do poder político. Olhemos, por exemplo, para o sistema judiciário. Com muita pena, parece que a Constituição diz que o juiz deve obediência à lei e à sua consciência, mas na prática não é isso que assistimos. O que é que acontece na prática? O que acontece na prática depende do telefonema do executivo.
Isso aqui todo mundo tem ciência. Agora, se quisermos efetivamente termos uma democracia mais séria, é necessário que pensemos país. E para que se pense país, é necessário efetivamente tirarmos essa ideia, porque nós temos assim, materialmente, um partido-Estado. Materialmente, é verdade que formalmente não. Então, e se quisermos, como digo, termos uma sã democracia, como o colega foi avançando, é necessário, todos nós, não só os partidos na oposição, mas que ajudemos efetivamente o partido no poder a descansar ainda. Se ajudarmos o partido no poder a descansar, porque isso é uma ajuda mesmo para a nação. Só descansa quem está cansado. Não, está cansado, efetivamente, está cansado. Então precisamos ajudá-lo mesmo. E como é democracia, essa ajuda passa na consciência, cada um diz, eu não voto mais neste irmão porque há 50 anos não é aquilo que nós precisamos. Falou aqui muito bem Isidro, na nota introdutória, sobre os direitos fundamentais. E aqui afirmamos que o primeiro violador é mesmo o Estado. Portanto, não se tem uma democracia. Imagine que o Estado diz que há liberdade de imprensa. E jornalista, às vezes há que não é de todo livre para emitir a sua opinião, porque depois de emitir a sua opinião, dentro da liberdade de imprensa, vai receber já um telefonema, uma ameaça, ou então, olha, isso não pode dizer. Portanto, as pessoas falam, mas pensando já como é que os homens do governo hão de encarar o seu pensamento. E mesmo nas instituições, mesmo na universidade. Está a acontecer consigo agora? Não, eu sou livre, na verdade. E quando articulo as minhas palavras, e sei das consequências que podem vir. Portanto, e é mesmo isso, democracia, não é? Agora, eu devo falar sabendo que o que acontecer, estou preparado para tudo. Eu tenho sempre um princípio de que aqui estamos de passagem, iremos, então não há que temer. Mas tudo tem limite, até a própria liberdade Não, de expressão. a liberdade de expressão tem limite na medida em que a pessoa não profira mentiras e nem ofenda a dignidade de outrem. Portanto, se a verdade que eu vou proferir vai deixar o outro chateado e por isso há de me fazer mal, eu não devo recuar, porque estou a falar a verdade. E nós, como cristãos, aqui uma particularidade, temos aquela máxima de Cristo: conheceis a verdade vos libertará. E pronto, avançando. E isso aqui é o problema da democracia. Atenção, como digo, como falamos aí sobre os direitos fundamentais, não é só no Estado. E mesmo dentro de outras instituições, também vê-se que não há de todo essa democracia, que as pessoas não são livres. Não são livres. Portanto, nos hospitais, para ser um diretor do hospital, um diretor de uma escola, tem de ter um cartão de militante. Isso aqui efetivamente belisca a própria democracia, porque a pessoa é livre de aderir ao partido A, B e C. No entanto, ele não se revê com o partido A, B e C, mas porque quer ter aquele cargo, não vamos se especificar, de diretor de uma escola, e como é um requisito, ele é obrigado a ter, né? Então isso é um atraso. E efetivamente as pessoas ficam todas reféns do poder político. Então precisamos caminhar e ajudar o governo a poder a descansar. Antes de voltar a partilhar a palavra com o Sacoela, aliás, o Sacoela fez referência à questão da composição da CNE como um dos entraves, como um dos recuos da própria democracia em Angola. Qual é a sua visão em relação a esta questão da composição? Eu concordo. Se vamos também despartidarizar. Exatamente. Mas para mim a grande preocupação, no entanto, da CNE é sobretudo o sistema judiciário, os tribunais, por exemplo, os juízes e demais, porque a Constituição da República atribui muitos poderes ao presidente, enquanto titular do Poder Executivo. No entanto, e primeiro precisa mesmo disso aqui, para uma revisão da Constituição, desafogar, não é? Os poderes que atribui ao titular do Poder Executivo. Depois, porque no Estado, quando a justiça não funciona, tudo o resto está mal. Porque, imagina, se tivéssemos a cultura de culpabilizar, responsabilizar
o país andaria. Portanto, não há, porque algumas sentenças são tratadas em gabinetes por telefonemas. Portanto, não tem como. Ainda podemos, sim senhora, desprezar a CNE, mas se os tribunais continuarem Tem reféns... como provar isso? Isso aqui é muito fácil. E eu tenho como provar porque nós tivemos um episódio, né, do tribunal em que nos estavam a exigir de um familiar, estavam a exigir, olha, aqui é preciso darmos o advogado, né? Darmos uma parte para garantir. Quer dizer, ele já está a pedir. O advogado? Sim, porque tinha de dar uma parte também a quem tem obediência só à consciência e à lei. Muito bem. Sacoiela, outros elementos que foram aqui avançados, e a minha pergunta é: em que medida a Constituição de 2010 fortaleceu ou enfraqueceu a democracia? Bom, a Constituição de 2010 representa, de um lado, algum avanço, pelo facto de, pela primeira vez na história constitucional do país, termos uma Constituição que nós tivemos de 75 e depois na revisão de 77, que foi mais a posterior, 91 e 92, tivemos leis constitucionais, que então poderiam garantir a realidade governativa do país. Porém, em 2010 passamos a ter uma Constituição de facto. E isto, de uma forma ou de outra, era importante porque os Estados têm as suas constituições, não é? E não muito a lei constitucional. Mas também a Constituição, não é, representa algum recuo na medida em que permite ter um Presidente da República com superpoderes, mas não é legitimado. Não é? O Presidente da República em Angola não é eleito pelo voto do povo. O Presidente da República pega, aqui diríamos, a boleia da saia do partido, que é um Presidente da República, ele é posto ao crivo do povo. O mesmo acontece com os deputados da Assembleia Nacional. Na Assembleia eles são eleitos. Em Angola, o Presidente não se faz eleger. O Presidente é qualquer indivíduo que aparece como número 1 da lista mais votada no Parlamento. Em 92, por exemplo, mesmo com uma lei constitucional, nós tínhamos eleições legislativas e eleições presidenciais. O Presidente era eleito, o Presidente tem que ser eleito para que as ideias do Presidente sejam conhecidas, o projeto de país do Presidente seja conhecido. Então, eu penso que nós precisávamos de encontrar na Constituição espaços, não é, que permitissem a eleição direta do Presidente da República, separada da eleição dos deputados à Assembleia Nacional. Do outro lado, também, a Constituição demanda alguma subalternização dos demais órgãos de soberania ao Presidente da República, a começar pela forma como estão arrumados na Constituição os órgãos. Por exemplo, nós temos primeiramente na nossa Constituição as competências do Presidente da República e posteriormente da Assembleia e o final do Poder Judicial, quando na verdade o órgão que se elege é a Assembleia, logo seria o primeiro ente a ser colocado as suas competências, a ser colocadas as suas competências na Constituição da República. A nossa arrumação constitucional iria dar primazia à Assembleia Nacional e não ao Presidente da República. Bom, eu penso que da parte da Constituição temos este aspecto que garante algum avanço pelo facto de termos a Constituição como tal, mas também um dos grandes recuos é esse superpoder na mão de um homem que não é eleito. Do outro lado, dizia-nos Aristóteles que a democracia e a liberdade consistem em governar e ser governado em alternância, significando que a alternância é um dos pressupostos necessários da democracia e é um dos aspectos que Angola precisa de facto experimentar. Mas quem determina a alternância? O voto? Certamente. Não se deve subestimar o voto popular. Dali que o voto popular é credível quando as instituições vocacionadas para conferir o voto são realmente também credíveis, tal como se diz que não importa quem vota, mas sim quem conta o voto. Então essa instituição que conta os votos tem de ter alguma credibilidade, porque nós não temos no nosso panorama eleitoral, não é, um momento em que as eleições são tidas como justas e livres por todos. As eleições em Angola têm histórico de gerarem contradição e conflitualidade entre os concorrentes. Tudo porque as instituições vocacionadas não têm a credibilidade suficiente. E mesmo a observação internacional
quando se pronuncia em relação às eleições em Angola, se tivermos atenção, elas dizem sempre que as eleições foram pacíficas, livres, mas nunca transparentes e justas. Então esses aspectos precisam ser levados em conta, porque nós realmente temos tido eleições livres e pacíficas, conquanto precisávamos emprestar a elas o adjetivo justas e transparentes, para que as nossas eleições possam vir a refletir realmente a vontade popular, de um lado. Do outro lado, um dos grandes empecilhos para a democracia em Angola é mesmo a forma como se faz a gestão dos recursos naturais, ou seja, o nível de pobreza no país. A democracia não é compatível com a pobreza. Nós devemos perceber, na linguagem do sociólogo norte-americano Marshall, dizia-nos que a democracia pressupõe a capacidade de viver com algum nível de vida. Nível de vida é o que? Aquele que faz referência. É o acesso à água, acesso à energia elétrica, acesso a cuidados médicos, assistência medicamentosa, enfim. Quer dizer que um Estado democrático tem noção do que é necessário para as pessoas viverem e o Estado garante esses elementos. E nós não temos Estado a assistir essa realidade no país. A democracia diz respeito ao número e à qualidade de pessoas que participam no espaço público. E se olharmos para a realidade angolana, quantas pessoas participam? Qual a qualidade das pessoas que participam? Então aqui nós começamos a encontrar fragilidade democrática, porque a democracia é o que nós dissemos, diz respeito à quantidade e à qualidade de pessoas que participam no espaço público. Nós, por conta da pobreza que graça no país, temos um número excessivo de pessoas que ficam à margem da vida pública. A democracia é compatível com uma economia de mercado. Como é que está o nível da informalidade de emprego no país? Então, se nós temos essa realidade toda, nós temos uma democracia fragilizada. Então, esses aspectos todos precisam ser melhorados. Nós precisamos ter avanços significativos que, primeiro, transformam as pessoas em cidadãos. Nós temos que ter a capacidade de transformar as pessoas em cidadãos. Aqui, um cidadão é um sujeito de direitos e deveres. E isso tudo tem de ser fundamentalmente a visão do Estado, fazer com que alguém tenha direitos e deveres e que se sinta realmente sujeito do Estado enquanto cidadão. Se não ocorre, a democracia começa a minguar de facto. Já voltamos assim, vamos ouvir Paulo Viana e daqui a pouco vamos abrir a nossa linha para a participação dos ouvintes através do 930 77 57 56, neste espaço da inteira responsabilidade do Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos. A nossa abordagem temática, processo de democratização em Angola, avanços e recuos. Contamos com Paulo Viana e também Fernando Sacoiela. Paulo Viana, queremos ouvir a sua opinião. Já fazia referência sobre a necessidade de se fazer alguma revisão à Constituição, criticou os poderes que na Constituição confere ao Presidente da República. A pergunta é a mesma: em que medida a Constituição de 2010 fortaleceu ou enfraqueceu a democracia em Angola? A Constituição da República de 2010 não fortaleceu, muito pelo contrário, enfraqueceu, tal como já avançamos. Atribui excessivos poderes ao Presidente da República. E por essa razão mesmo... Ao Presidente da República não eleito. Sim. É preciso enfatizar, aqui nos elegemos o Parlamento. Pronto, seja como for, ao Presidente da República, né? Presidente da República. E o colega avançou outros dados aqui interessantes sobre as eleições, justa, não justa. Eu, de modo muito particular, defendo que a questão das eleições, aqui da falar da Constituição, dos avanços não é depois das eleições, não. Esse processo de transparência é antes. Né? Isso já 2 anos antes das eleições, é já nos começa a ver. Ora, nós temos um governo, não é, que usa da fome da população para se perpetuar no poder, né? Usa a fome como um mecanismo de governo. E me explico. O governo, não é, detém as instituições públicas, ou tem as instituições públicas sob as suas alçadas. E disse muito bem que as eleições não são justas. E a falta de justiça começa mesmo ali, quando o governo, por exemplo, serve-se dos órgãos de comunicação social pública para estarem a seu dispor. Nós acompanhamos como
o tempo de antena, por exemplo, que dá ao partido no poder e aos outros partidos, a começar. Depois, temos um governo em que, na fase das campanhas, da campanha eleitoral, vamos dizer, se ele, por exemplo, dá o governo enquanto partido no poder, dá, por exemplo, 10 milhões de quase, né? Assim, hipoteticamente falando, a um partido na oposição que vai concorrer com ele, obviamente que ele não vai ficar só com 10, porque detém a máquina. Então, quando vão, por exemplo, as campanhas oferecer coisas, não é? Ele serve-se dos mecanismos, dos meios do Estado ao seu dispor. Então, estamos a dizer que ele já parte... A lei é clara em relação a isto. Não, isso é formal, André, formal, isso é lei, mas agora, isso é o dever ser. O ser não é assim, isso todo mundo tem ciência, disso. Basta ver que quando se desloca o presidente para outro sítio, enquanto o presidente do partido no poder, as instituições públicas, as escolas, por exemplo, obrigam os alunos, porque eu já passei por isso, quando estudava a 7ª classe, tiraram-nos da escola porque tínhamos de saudar o presidente quando a inauguração da ponte da Catumbela, não é? Isso até agora acontece. Portanto, eles obrigam, né, a coação das pessoas para encherem aqueles seus comícios. Então, ele parte já com uma vantagem. Isso é um dado. Depois, a questão está aqui na Constituição, que diz que o presidente é que nomeia os juízes, os comandantes, não é? E por aí fora. Temos uma questão também, vamos assim dizer, nossa antropológica. Ora, se o meu colega de painel é quem nomeou, né? Nomeou-me para este ofício, e obviamente que qualquer outro também me pode exonerar, então eu não só vou procurar ser obediente à lei, mas também não ir contra as suas pretensões, porque foi ele que me nomeou. Olha, nesse momento estamos a dizer que estamos a ter um juiz que estará, de certa maneira, refém daquele que o nomeou. Estamos a falar dos juízes, estamos a falar dos comandantes, não é? E é verdade que a lei diz que os comandantes não são apartidários, mas o modus operandi... As forças de defesa e segurança são a princípios apartidários. A princípio, sim. Mas agora, o modus operandi desse que nós assistimos que não é assim. Isso é o dado. E depois, para falamos bem dos avanços da Constituição, e há um constitucionalista que diz que a nossa Constituição é atípica, né? Diz que a nossa Constituição é atípica porque tem particularidades muito próprias. Eu digo, não, essa Constituição foi pensada efetivamente para que o governo, o partido no poder, fique o mais tempo possível. E se olharmos no momento em que se aprovou a Constituição, estamos recordados, foi a quando da realização do campeonato africano, do CAN. Portanto, criam sempre alguns mecanismos aí que as pessoas ficam menos atentas e depois, quando damos conta, olha, introduziram aí um e outro dado e avançou. Portanto, se quisermos efetivamente termos avanços assim como democracia, e reitero, precisamos efetivamente olhar o país. São 50 anos, não é? Passaram, temos agora 50 anos de país, mas é necessário de nação, é preciso agora, nestes novos 50 anos, metermos os pés no chão, não? Os olhos para frente e dizermos assim, olha, pronto, os que ficaram ricos já ficaram ricos, os pobres continuam sendo pobres, mas agora é momento de todos juntos trabalharmos para o país. E isso aqui é preciso olhar, vamos fazer uma revisão constitucional e desafogar, não é, esses poderes que atribui ao titular do Poder Executivo. Muito bem. Já voltamos à conversa com os nossos convidados. Agora sim, vamos interagir com a nossa audiência. Já temos o primeiro ouvinte. Muito bom dia. Falamos com quem? Fala de onde, por favor? Bom dia, Isidro. Bom dia aos convidados. Parabéns pelo aniversário da Rádio Eclésia. Fernando David, morador do Calemba 2. Fernando, queremos ouvir a sua contribuição, eventualmente uma questão para os nossos convidados. Estamos a falar sobre o processo de democratização em Angola, avanços e recuos. Isidro, falar da democracia em Angola. O nosso país é democrático na teoria. Na prática não existe.
Um país que é democrático, o cartão de militante não pode ser mais importante do que o bilhete de identidade. Um país democrático, para ingressar na polícia, o cidadão não precisa pagar dinheiro para entrar. Um país democrático, para entrar no exército, o cidadão não precisa pagar dinheiro. Um país democrático tem que haver contraditório quando o executivo fala. Aqui, quando o executivo fala, os meios de comunicação públicos não vão atrás da oposição para ouvir o contraditório. Os nossos líderes da oposição não falam, são mudos. Um país democrático, o cidadão não é penalizado por ter uma voz contrária. Nós estamos a viver isso. Eu estou a viver isso na primeira pessoa. Eu até nem sou figura pública. Só através das intervenções que eu tenho feito na rádio. Já estou há 6 meses que não trabalho. Porque tenho tido opiniões que cria dificuldade para quem quer o erário público. E não é dinheiro deles, é dinheiro do povo. Eu venho sempre a reclamar da escola 8.046. Na quarta-feira passada, essa escola foi roubada 26 janelas. São essas coisas que eu reclamo. A me criar dificuldade, não consigo trabalhar porque falo muito na rádio. Esse país democrático é difícil. E as eleições, o nosso partido que está no poder não depende do nosso voto. É só em Angola que um partido que empurrou todo o cidadão no contentor de lixo, mas ganha eleições. Acredita nisso? Se virem na centralidade de Quilamba, na sua maioria, todos os condutores estão ocupados, mas nas eleições o partido vai ganhar. Acredita mesmo nessa. É difícil. Ele não depende do nosso voto. É por isso que não respeita o cidadão angolano. Muito obrigado pela sua participação e continuação de bom dia. Muito bem, fica então aqui esta contribuição deste ouvinte. Você também pode ligar para nós, estamos com 9h44. Este espaço que traz em destaque a situação dos direitos humanos em Angola e hoje a olhar para a temática da democracia. Mais uma participação, muito bom dia. Falamos com quem? Fala de onde, por favor? Bom dia, bom dia. Bom dia, o seu nome e fala de onde? É o Simão Antônio, estou aqui na Funda. Simão Antônio, nosso ouvinte da Funda. Simão, estamos a falar sobre o processo de democratização em Angola, avanços e recuos. Queremos ouvir a sua opinião. Bem, no MPLA há mais recuo. Não se vê nenhum sinal de democratização dentro do MPLA. Não estamos a falar do MPLA, estamos a falar da democracia. Democracia. No país, exatamente. Bem, acho que tentávamos a dar um passo ao avanço, mas com o surgimento de São João Lourenço, necessitamos dar mais um passo atrás. Isso nos preocupa bastante. E hoje também vê-se que os direitos do homem ou direitos humanos não se respeitam. Há tanta gente comendo contentor, que também é um de violação. Há tanta gente vivendo sem água e luz, também é um de violação. Há muita coisa má que está acontecendo no país. Acho que eu, se fosse que o MPLA fazer um favor de abandonar o país, ou abandonar o poder, dar o poder ao povo, acho que o MPLA faria bom. E estão a completar hoje ou amanhã 69 anos. Seria bom para os angolanos abandonar o poder, dar o poder aos angolanos. Porque nós estamos vivendo, acho que esses 10 anos de São João Lourenço, o povo nunca viveu. Bom trabalho, mano. Muito obrigado pela sua participação. Temos a possibilidade de pelo menos mais 2 intervenções. Vamos à próxima. Muito bom dia. Falamos com quem e fala de onde? Bom dia. Fala com o senhor Manuel Martinha, Camabatela. Camabatela. Está no Kwanza Norte. Queremos ouvir a sua opinião sobre o nosso tema. Realmente, estou no Planalto. Falando da democracia, é um poder que todos nós exercitamos. Sendo
para o nosso pai da democracia. Como dizia Sapimela, né? Foi um problema de pronúncia desse nome. Saquayela. Saquayela. Exatamente. E vou pedir para se posicionar melhor porque o som está a chegar com alguns cortes. Realmente. Já consegue me ouvir bem? Agora sim, por favor. Ok. Numa democracia, o MPLA lutou para o comunismo, a UNITA luta para a democracia. E o MPLA depois de 91, 92, lutou para tentar ele ganhar a democracia, mas também não conseguiu efetivar. Mas, em termos gerais, a democracia é quando há alternância no poder. Sem alternância no poder, não podemos dizer coisas tão bonitas, é impossível. Então, uma alternância sabe valorizar o seu próximo, sabe valorizar a população que vai se eleger e sabe distribuir aquilo que você assumiu como responsabilidade, distribuir todos que necessitam dessa democracia. Porque Deus lhe deu a liberdade de escolher o bem e o mal. Então, é nesse ano que todos nós, o regime que nos governa a independência, não consegue se enquadrar numa democracia. Desejo bom trabalho, bom processo. Muito obrigado pela sua participação e um abraço para quem nos acompanha a partir de Canabatela, na província do Kwanza Norte. Estamos com 9h48 minutos, processo de democratização em Angola, avanços e recuos. Vamos à última participação. Muito bom dia, o seu nome e a sua localização. Bem, perdemos esta ligação e temos uma outra. Bom dia e infelizmente voltamos a perder, deve ter algum problema com a rede. Vamos a uma próxima tentativa. Bom dia, o seu nome e fala de onde, por favor. Bom dia, Cristiano Antônio, a partir de Cacoaco. Cacoaco, está em Luanda. Queremos ouvir a sua opinião, queremos ouvir a sua contribuição, por favor. Bem, falando da democracia, Angola é um Estado democrático e de direito, assim como está escrito na Constituição. Embora que possamos observar alguns avanços, mas os recursos são maiores, porque o cidadão é livre de falar, de expressar as suas opiniões, mas muitas das vezes sofre represálias. Então, e também sem alternância não há democracia. E como também a situação que é dirigida o país, conforme as pessoas são colocadas em estado de exigência e os processos eleitorais são conduzidos. Então, temos de avanço muito aquém das expectativas. Embora nota-se alguns avanços em patrícios específicos, do ponto de vista de múltiplas candidaturas, mas no ponto geral ainda é muito difícil. Então não estamos a avançar, estamos a voar. Mas esperemos e não é nos continuamos a bater na mesma terra, continuamos que as vozes típicas continuem a falar e a falar, de modo que atinjamos este nível. Então este é o meu contributo. Então, saudações aí aos convidados e ao Marcelo de Cebola. Bom trabalho. Muito obrigado pela sua participação e também pelo seu contributo. Então voltamos à conversa em estúdio com os nossos convidados e a pergunta que eu coloco é: o que precisa ser feito para aumentar a confiança pública nos processos eleitorais? Vamos recomeçar com Paulo Viana. O que é que precisa ser feito em Angola para aumentar a confiança pública nos processos eleitorais?
O primeiro passo é efetivamente despartidarizar a CNE, tal como se disse aqui, e as demais instituições públicas. Ora, o artigo 3º da Constituição da República de Angola diz que a soberania pertence ao povo, que a exerce através do sufrágio universal. E um dos princípios da democracia é efetivamente a alternância no poder conforme os interesses dos cidadãos. Portanto, para o bem da nossa democracia, né, para a saúde da nossa democracia, era de todo desejoso que houvesse essa alternância no poder por via pacífica, por via do sufrágio universal. E aqui se coloca a questão, o I1 disse, o governo precisa dos nossos votos. Bom, e para isso, para que se acabe com essa narrativa, não é, precisa-se efetivamente que se coloque como um presidente da CNE, por exemplo, alguém que não pertence a nenhum partido político. Não é como se assiste aqui, que terá renunciado à militância, depois foi. Não. Esse é alguém mesmo que. Há exemplo, por exemplo, de Cabo Verde, né? Cabo Verde, se quisermos imitar Cabo Verde, então aí daríamos uma confiança, não é, ao povo, dizendo então que vale a pena votar porque o árbitro é neutro, não pertence à equipa B ou C. Entanto, fazendo isso, não é, despartidarizar essas instituições, quer a CNE, quer os tribunais por aí fora, estamos a dar a confiança. E vença efetivamente aquele que o povo, a maior parte, o grosso, decidir não, que este está em condições de dirigir, apresenta as melhores propostas, bem o que for o MPLA, por exemplo, que é o governo do poder, e é preciso respeitar também a liberdade das pessoas. Não vamos dizer que não tem alguém que não confie no partido no poder, que não queira que o partido no poder volte a estar no poder. Há muitos. Portanto, se disséssemos assim que todo cidadão angolano não quer, estaríamos a ser utópicos. Mas agora, como reitero, para a saúde da nossa democracia, é efetivamente necessário que haja essa alternância no poder dentro do interesse do cidadão. E para ajudarmos o país a avançar, não tenhamos medo mesmo de dizer, precisamos ajudar, né, o governo no poder a descansar. Falou sobre a saúde da democracia. Como é que ela está na sua visão? Não, está doente. A nossa democracia está doente. Está aqui, passo a expressão, anda aí, está acamada mesmo, está acamada. Na medida em que nós temos indícios, sem sombra de dúvida, de uma tirania, mas guardada sobre o manto de uma democracia. Portanto, por isso é que a nossa democracia está doente. E a saúde mesmo da nossa democracia passa, primeiro, tirarmos, tal como o companheiro disse muito bem, revermos a situação da CNE, porque em todos os pleitos eleitorais depois há sempre aquela narrativa de fraude, que não foram justas, por isso que o número de abstenções é maior, porque alguns dizem que não adianta votar, porque eles não precisam do nosso voto. Muito bem. Zapoiela, a pergunta é a mesma: o que é que precisa ser feito para aumentar a confiança pública nos processos eleitorais em Angola? Eu penso que o primeiro passo necessário para podermos ter uma maior confiança nos processos eleitorais passa pela credibilização da CNE. O primeiro passo é dar credibilidade à CNE. Insiste na despartidarização, fundamental. mas a oposição também está presente. Não, a minha narrativa não é de oposição, é de cidadão. E eu costumo trazer a minha narrativa. Os estariam interessados em abandonar a composição da CNE. Eu quando falo de classe política não me refiro a quem governa, né? A classe política é composta por todos os políticos estariam interessados em abandonar a composição da CNE. Eu penso que poderão não ter esta compreensão, mas é a mais justa possível e a mais racional possível. Nós precisávamos... Há quem fale mesmo em espaço de acomodação. Se olhar para os privilégios. Olhamos, por exemplo, no problema que hoje a CNE e o Parlamento vivem, é que a Casa CE corre o risco de terminar a legislatura sem sair da CNE. E o PHA corre o risco de terminar a legislatura sem entrar na CNE. Então, quer dizer, nós temos uma arrumação legislativa, temos uma arrumação institucional que até gera conflitualidade.
as eleições de 2022 não conferiram o mandato para a Casa CE, mas a Casa CE continua na CNE. Por que que isso acontece? É a arrumação da CNE, é a arrumação da própria Assembleia. Então nós temos que conferir credibilidade a esse órgão. Depois nós temos que procurar gerar transparência eleitoral. A transparência eleitoral nos remete para a necessidade da aceitação, de confirmação de votos. Por exemplo, nós temos tido eleições em que a oposição alega sempre fraude e que a mesma oposição alega ter feito contagem paralela. Então tem que haver um espaço onde a oposição é capaz de apresentar a sua contagem paralela junto das instituições do Estado e as instituições aceitam essa confirmação. As regras e noções básicas de matemática, as operações de matemática, remetem para a verificação dos resultados. A verificação é para podermos certificarmos de que, de facto, os resultados que nós temos são realmente credíveis. Então, a CNE precisa desse espaço de transparência, onde quem reclama algum direito deve provar que, de facto, foi beliscado aquele direito. De resto, a par da questão da CNE, nós temos um outro problema, que é o da nossa justiça. Estamos, nos últimos tempos, a correr para um mecanismo de judicialização da política, que eu penso também ser um retrocesso democrático. Que quando a gente judicializa a política, inibimos os atores políticos de participação. Olhemos para os casos flagrantes que estão a ocorrer com o general Higino Carneiro, por exemplo. O general é hoje constituído arguido no processo 46/19, 48/19, que significam ser processos de 2019 e processos de 2020. Esses processos, no momento em que foram apresentados a público, o general teve algumas reações que depois houve uma despronúncia do tribunal, quer dizer que os processos ficaram quase ultrapassados. Hoje, o general apresenta-se como pré-candidato ao Congresso do MPLA e os processos novamente reaparecem. Isso pode nos dar margem para nós especularmos ou cogitarmos que estamos na presença de uma judicialização da política, o que pode garantir retrocessos democráticos gravosos. Temos estado a assistir, vezes sem conta, líderes da oposição a serem arrolados em processos não muito civilizados. Acompanhamos o caso das 60 toneladas, por exemplo, a que estavam envolvidos ou arrolados líderes da oposição. Isto mancha o processo democrático, mancha a imagem política. Vem agora novamente processos que correm nos tribunais envolvendo cidadãos russos, enfim, aonde também cogita-se estarem ali ligados líderes políticos angolanos. Quer dizer que essa judicialização da política é perigosa. Poderá dar o caso que ocorreu no Brasil, não é? O presidente Bolsonaro vence eleições, prendeu o presidente Lula. O presidente Lula venceu eleições, prendeu o presidente Bolsonaro. Quer dizer que esses elementos que ocorrem em outras geografias podem ser perigosos para nossas experiências. Então nós temos que olhar para esses aspectos com alguma preocupação. Ainda no âmbito da justiça, eu queria referir-me um pouquinho no acesso a alguns direitos. O direito à habitação em Angola, que é um direito constitucional consagrado, está agora a resvalar para um mecanismo que depende da sorte. Constroem-se centralidades, depois faz-se sorteio para as pessoas terem acesso às residências. Quer dizer, o meu direito tem que depender da minha sorte. Se eu tiver azar, eu não vou ter acesso às residências. Quer dizer, o Estado de Direito tem que ser pensado com responsabilidade. Você, um Estado, faz com que o direito de alguém dependa da sorte dele, faz sorteio para ter acesso às residências. Quer dizer que nós temos que ter alguma civilização na gestão da coisa pública. Não é? Você não vai humilhar as pessoas para ter acesso aos seus direitos. Ou o Estado prova que é incapaz de garantir os direitos das pessoas, dos cidadãos, ou o Estado se blinda a sua própria latitude, tem que se blindar a sua própria latitude e resolver os problemas. Não é? Então nós temos que olhar para esses elementos. A nossa justiça, com o caso Higino Carneiro, Estamos a terminar. certamente, com o caso Higino Carneiro, onde ele é acusado no Quando Cubango de peculato, ter feito desvio de bonecas, com quem diz podem roubar tudo, menos bonecas. O direito não gosta que se roubem bonecas em Angola, mas então o general vai ser acusado de desvio de bonecas do Quando Cubango para o Kwanza Sul. Depois o processo de Luanda acusa o general de burla qualificada pelo facto de adquirir 60 viaturas e não pagou o empresário. Isso fere
o princípio da certeza jurídica, porque o empresário que viu o seu direito lesado manteve-se calado enquanto o general tinha poderes. Os fatos ocorreram em 2017. E hoje, o general está quase que em rota de colisão com o presidente da República. Supõe-se que está sem poder, não é? E o empresário aparece. Quer dizer que ele assistiu o seu direito a ser ferido ao longo de anos. Hoje, como quem lhe feriu está sem proteção do poder, ela aparece com a lei. Então, isso começa também a colocar manchas no nosso direito, na nossa justiça. Quem vai articular o direito tem que ter consciência. Isso pode afugentar os outros empresários. Muito bem. Vamos agradecer a vossa disponibilidade. Estamos praticamente a terminar esta edição. Queremos contar com a vossa participação numa próxima edição. Assim, Paulo Viana e também Fernando Sacoiela. Hoje estamos a falar sobre o processo de democratização em Angola, avanços e recuos, neste espaço da inteira responsabilidade do Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos. Tecnicamente estivemos com o Siona Júnior e também a Selma Troco. Na condução esteve o Isidro Chiteculo. Muito bom dia e até a próxima. Vocês gostam de deixar o melhor vinho para o final, pá?